pessoa cria uma lista toda aleatória e quando ela vai ver, tá lá na lista de física dela, por exemplo, né? Energias a pessoa colocou como básico, sendo que é avançado. Daí a pessoa colocou, por exemplo, conversões de medidas como avançado, sendo que é básico. E colocou um monte de assunto que era ali mais pro avançado ou que era básico como médio. Aí dá tudo errado, a pessoa não consegue aprender e vem dizer: nossa, Lilian, eu segui a checklist e não funcionou. claro, não fez a técnica certa, não ia funcionar mesmo, né? Oi, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso aquecimento da Maratona ETEC. Essa série de lives maravilhosa, onde eu compartilho com você aqui coisas que eu utilizei para passar na ETEC em quarto lugar, coisas que os meus alunos da ETEC Power também utilizaram, alunos que foram aprovados em ETECs muito concorridas, alunos que foram aprovados em primeiro lugar, como foi o caso da Vitória também. E eu compartilho tudo isso com você, por quê? Para que você também conquiste a tua aprovação na ETEC sem ter que ficar se matando de tanto estudar, né? Então, é muito importante que você acompanhe essas lives, que você faça anotações durante as lives também, porque é muito conteúdo justamente para ajudar você nesse momento, principalmente agora na quarentena, que todo mundo ficou meio sem saber o que vai acontecer, sem saber como se preparar, enfim. Então, eu espero que vocês aproveitem muito. Quem tá participando desde o comecinho dessa série de lives, que começou em junho, né, no começo de junho, tá aproveitando muito, já aprendeu muita coisa, tá na frente de muita gente já. Então, primeiramente, quero saber quem é calouro aqui, quem chegou aqui hoje, ou chegou aqui essa semana e nem sabe o que tá acontecendo, nem sabe quem sou eu direito. Comenta aí, sou calouro, pra eu saber que temos calouros por aqui. Meu nome, pra quem não me conhece, é Lilian Cruz. Lilian, mas é óbvio, né? Tem aqui embaixo do vídeo. Sim, gente, parece óbvio, mas tem gente que não vê. E aí pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, fui aprovada no vestibulinho da ETEC, tô aí há mais de 7 anos estudando o perfil da prova da ETEC, ajudando pessoas também que querem passar na prova da ETEC. São 4 anos só aqui no YouTube, muitos outros anos pesquisando, entendendo, estudando padrões de prova, como o nosso cérebro aprende, enfim, pra ser mentora de vestibulindos mesmo. E me chamam de fada dos vestibulindos, então não estranhe se alguém me chamar de fada dos vestibulindos, porque é justamente pelo fato de trazer tanto conteúdo pra cá. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que gera dúvida, mas não gera uma duvidazinha, né? Gera uma dúvida zona que muita gente tem, que é em relação à técnica BMA, que é aquela técnica para que você comece o teu estudo do jeito certo pro vestibulinho da ETEC, principalmente porque temos calouros por aqui. Então, foco no foco real aqui. Segunda regrinha, papel e caneta na tua mão, agora. Por quê? Porque você tem que fazer anotações disso aqui. Não adianta você ouvir tudo e pensar: legal, nossa, eu errava isso. Nossa, eu tenho que fazer isso aqui certo. Tá, mas se você não anotar isso, como é que você vai lembrar depois que você tem que fazer, né? Então você precisa anotar, tá bom? Pra que você consiga ter tudo isso depois, pra consiga fazer resumo depois também. Terceira coisa, nossas lives são parte do aquecimento da Maratona ETEC, por quê? Porque existe um evento chamado Maratona ETEC. A Maratona ETEC é um evento online, gratuito, que serve pra quem quer entrar na prova da ETEC. Não, pera, pra quem quer conquistar a aprovação na ETEC, né? Ninguém entra na prova, você faz a prova, conquista a aprovação e entra na ETEC. A verdade é essa. E a maratona vai acontecer do dia 29 de junho até o dia 3 de julho. E bom, já sabemos então que a maratona vai acontecer do dia 29 ao dia 3 de julho, que a maratona é gratuita, que lá você aprende ainda mais técnicas, que aqui nessa live você tem que fazer anotações. Por último, mais ou menos importante, se você tem um amigo, uma amiga, primo, parente, irmão, alguém que também quer fazer a prova da ETEC, chama essa pessoa pra também assistir essa live. Por 2 motivos, né? Primeiro, porque entrar na ETEC com um amigo junto é muito legal, é muito amor, é muito melhor do que entrar sozinho. Falo por experiência própria. Segundo, porque quando você assiste as lives e coloca em prática esses aprendizados que eu ensino pra você aqui, seus amigos vão perceber que você começa a se tornar uma pessoa mais inteligente, que você sabe mais coisa que eles, e eles ficam achando que, nossa, meu amigo tá me trollando, né? Tipo, ele tá sabendo um monte de coisa e não tá compartilhando comigo. Então, é importante que você chame seus amigos também, pra que eles não se sintam traídos, tá? Então, convida os amigos pra virem pra live, pra gente não perder tempo por aqui, né? Seguinte, primeira coisa, gente. A gente vai falar hoje sobre a famosa técnica BMA. Aquela técnica que sempre que eu cito o nome, alguém pergunta: mas como que usa nos estudos? Mas por que ela serve? Mas como que eu vou fazer? Mas como que eu vou aplicar a técnica BMA? Mas pelo amor de Deus, que técnica é essa? Eu nunca ouvi falar antes. Calma, respira, não pira, medita. Não precisa surtar, tá? Primeira coisa, a técnica BMA, anota isso. A técnica BMA é uma técnica de estudos que vai permitir que você identifique por qual assunto, né, por qual tópico dentro de cada matéria você precisa começar os seus estudos, tá? Então, técnica BMA é uma técnica de estudos que vai permitir que você identifique por qual tópico você vai começar os seus estudos. Ou seja, o tópico é como se fosse os assuntos dentro da matéria. Tem muita gente que confunde matéria com tópico. Não
faça essa confusão, pelo amor de Deus, tá? Tópico é um assunto dentro da matéria. Matéria é, por exemplo, biologia, química, física, história, enfim, né? Então, o BMA não é pra você ver por qual matéria você vai começar. A matéria que você começa é a que tá lá na ordem do seu cronograma, sabe? É a matéria que você se sente mais confortável pra colocar, por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira, de acordo também com o seu FDI, que é uma outra técnica que a gente usa nos estudos, né? Mas o BMA tem a ver com os tópicos, tá? Ou seja, por qual tópico você vai começar português, por qual tópico você vai começar matemática, por qual tópico você vai começar biologia, enfim. Para algumas pessoas isso vai parecer muito básico, vai. Mas assim, para quem é calouro principalmente, isso não é nem um pouco básico, né? A gente sabe que tem gente que tem essa diferença, essa dificuldade para entender a diferença entre tópico e matéria, tá? Então, basicamente explicando assim, né, sinteticamente, para ficar mais fácil de entender e saber como aplicar, tá bom? O que significa BMA, né, Lilian? Será que significa Brasil, México, Argentina? Não, gente. BMA significa básico, médio, avançado. Ou seja, nessa técnica você vai organizar os conteúdos partindo do básico, indo pro médio e chegando ao avançado. Pra quê? Pra que você sempre comece o teu estudo pelo nível mais básico. Pra você não correr o risco de começar o teu estudo, por exemplo, por um tópico que é avançado e aí você acabar se perdendo nos meios dos seus estudos, tá? E aí, assim, né, tem muita gente que pensa que a técnica BMA é uma fórmula mágica. Tem muita gente que pensa que é começar pelo que você acha mais fácil e não pelo assunto que realmente é o mais básico dentro daquela matéria, né? Tem muita gente que pensa que é só estudar uma matéria durante um bom tempo. Então, ontem mesmo, na live de ontem, das 14 horas, algumas pessoas perguntaram se elas podem ficar, por exemplo, o mês de julho inteiro estudando só física. Daí o mês de agosto só estudando matemática. Daí o mês de setembro só estudando português. E não, gente, não é assim que a gente estuda, sabe? Você não passa um mês inteiro estudando só uma matéria, você vai mesclar, né? E a BMA não significa que você vai estudar só aquela matéria durante um bom tempo, tá? Significa que você vai começar pelo nível mais básico dentro de cada matéria, pelo tópico ali, que é o tópico basal de cada matéria. E também não é começar pelo que você mais gosta. Eu sei que isso parece clichêzão, mas tem muita gente que pensa assim: eu vou começar a estudar biologia, por exemplo, pelos reinos, porque eu gosto dos reinos. Sim, é legal estudar os reinos, cara, mas não é o primeiro tópico de biologia esse. Então você não pode começar pelo tópico que você mais gosta ou pelo que você acha mais fácil com base nos seus juízos de valor. O que são juízos de valor, né? Juízo de valor basicamente é a tua opinião. Então, quando você fala, por exemplo, ai, a Gisele Bündchen é linda. Esse é o teu juízo de valor. Você acha que ela é linda. Tipo, isso não significa que ela realmente é. Pra mim, ela é. Mas pra outra pessoa, ela pode não ser. Por quê? Porque o padrão de beleza tá na cabeça de cada um, né? Então, você não pode começar, por exemplo, pelo tópico que você acha mais fácil. Porque aquilo é você que acha. Você tem que começar pelo tópico que ele é uma base tão importante que ele vai servir de base pros outros tópicos, entendeu? Pra aquele que realmente é o mais básico, tá? E aí pode ser que você pergunte assim, né? Mas... Li, eu, assim, várias vezes tentei começar pelo assunto que era mais avançado. E não deu certo. Então, por que o BMA funciona, né? Por que justamente começar pelo mais básico é o que vai funcionar? Primeiro, por conta de uma coisa que eu já até comentei aqui recentemente, mas que muita gente talvez não tenha visto, que é a plasticidade do nosso cérebro. Plasticidade é a capacidade, digamos assim, de se moldar, sabe? De melhorar, né? Então, o nosso cérebro, quando a gente era criança, ele sabia algumas coisas, porque você foi ensinado algumas coisas. Quando você foi crescendo, você foi aprendendo outras coisas. Lembra, por exemplo, no 6º ano, na tua primeira aula de inglês que você teve na escola? Daí a professora falou assim: o verbo to be é o verbo mais utilizado no inglês. Aí você fica... Mas o que é to be? Aí a professora fala: I am, you are, he is, she is. Aí você fica tipo... O que ela tá dizendo, né? Aí você demora uma semana pra você conseguir entender o negócio. Daí depois de algum tempo que você já teve mais aulas de inglês, eu dou o exemplo da aula de inglês porque eu comecei a ter aula de inglês no 6º ano, acho que todo mundo que estudou em escola pública também começou no 6º ano, né? E eu fiquei meio tipo... mesmo sendo uma pré-adolescente ali que gostava de ouvir música internacional, sabe? Tipo, amava Taylor Swift, Avril Lavigne, enfim. Mas eu não entendia inglês. Então a gente fica meio travado. Aí depois de um tempo, você acha normal, né? Tipo, I am, tipo, tá, tranquilo, eu sou. You are, você é, tipo... Então você consegue pegar. Por quê? Porque seu cérebro foi se adaptando, sabe? E ele foi se adaptando justamente por quê? Porque ele começou pela parte mais simples. Se uma pessoa fosse começar a estudar inglês, por exemplo, pelo present continuous, por exemplo, a pessoa teria mais dificuldade do que ela começando pelo verbo to be. Ou se ela fosse começar por um outro verbo muito mais avançado. Ou se ela fosse começar pelo particípio. Ou pela if clause. Enfim, por outros tópicos, né, da gramática do inglês. Então, a pessoa, ela tem que começar
começar pelo básico no inglês, concorda? A mesma coisa no espanhol. A gente não começa no espanhol falando... Eu não faço isso muito elaboradas. A gente começa no espanhol falando umas coisinhas bestas, assim, tipo, rebeldes. Então, por conta disso, o nosso cérebro, ele vai tendo capacidade de aprender quanto mais coisas ali, conforme ele conseguiu assimilar o básico, sabe? No estudo pra ETEC é a mesma coisa. Seu cérebro vai ganhando confiança tanto em você mesmo quanto na sua capacidade de aprender. E ele vai ganhando conhecimento que permite que ele aprenda outras coisas. Por exemplo, no inglês, se você começasse por uma coisa muito difícil, ou no espanhol, se você começasse por uma parte muito difícil do espanhol, ou no francês, ou qualquer outro idioma, você teria mais dificuldade do que começando pelo basicão, que a gente sempre começa quando aprende algum idioma, né? Mesma coisa pra ETEC. Quando você aprende fácil, teu cérebro começa a ganhar confiança, porque aquilo é mais simples, então ele conseguiu aprender. E ele começa também a ganhar conhecimento que é necessário pra que ele aprenda as coisas mais difíceis que vêm depois. Os degraus mais altos, famosa teoria da escada, né? Sobe um degrau de cada vez e você chega no topo. Agora vai tentar subir tudo de uma vez só. Você cansa, você cai e você não consegue chegar. Então é importante entender que a plasticidade é uma das coisas, uma das razões pelas quais a técnica BMA funciona tanto. Lilian, você inventou isso? Não, gente, isso é neurociência. Isso é estudo científico, tá? Se vocês quiserem ouvir sobre achismo nos estudos, procurem blogueirinha, estude grammar. Eu não sou blogueirinha, não sou estude grammar. Eu sou especialista em educação, é diferente. Tô aqui no YouTube porque é o espaço que a gente tem hoje em dia pra compartilhar conhecimento, né? Então, assim, a plasticidade cerebral é uma coisa que é muito importante pro teu aprendizado. E quando você usa a técnica BMA, você começa a avançar nos seus estudos, justamente porque você respeita a plasticidade do seu cérebro, tá bom? Aí outra coisa importante, né? Aprendizagem gradativa. O que é aprendizagem gradativa? Uma coisa gradativa é uma coisa que vai aumentando o grau de dificuldade, digamos assim. Então, quando você fala, tipo, gradativamente, é porque uma coisa vai crescendo, né, de certa forma. Então, nos estudos a mesma coisa acontece também, tá? Quando você aprende o mais fácil, o que era médio começa a parecer fácil depois, porque você já tem conhecimentos necessários pra que você resolva. Por exemplo, quando você era criança e tava lá na terceira série, você aprendeu divisão, provavelmente, né? E aí a divisão parecia difícil. Aí quando você chega no 9º ano, a divisão parece fácil, porque você aprendeu tanta coisa mais difícil depois, que a divisão se tornou, assim, boba, sabe? Bobinha, né? Clichêzinho. Então a mesma coisa acontece no estudo pra ETEC também. Quando você aprende o fácil, você vai conseguindo aprender o médio. Nisso que você aprende o médio, você vai conseguindo aprender o difícil. Agora, se você começa pelo avançado, olha que treta que acontece. É como se você fosse uma pessoa de 1,5 m de altura e tentasse subir 6 degraus de uma vez da escada. Tipo, uma perna aqui, a outra perna aqui, ó. Subindo 6 degraus de uma vez. A pessoa não consegue. Se a pessoa alta não consegue, imagina a pessoa baixinha que nem eu, né? Por quê? Porque a tua perna não alcança. Não tem jeito, não adianta tentar, ela não alcança e pronto. Ainda que você faça balé e consiga fazer uma abertura de perna ali, tipo, pra fazer um espacate, você não conseguiria fazer isso numa escada, tá? Então a mesma coisa acontece nos estudos. Quando você tenta pegar o nível mais avançado primeiro, aquilo te exige um nível de esforço tão grande que você trava, tipo a tua perna travando, quando você tenta escalar uma escada, digamos assim, sabe? Então é importante ter isso em mente também. A aprendizagem tem que ser gradativa, tá? E aí então você vai ter mais facilidade depois quando os conteúdos difíceis chegarem, pelo fato de que você vai ter conseguido aprender os conteúdos que eram fáceis inicialmente. E um outro ponto essencial aqui é que você respeita o seu nível de aprendizado. E essa é uma coisa muito importante que muita gente não faz, né? Tem muita gente que não respeita o nível de aprendizagem da pessoa. A pessoa pensa assim... Ai, eu já vi essa aula. A pessoa pensa que ela já estudou porque ela viu essa aula, seja na escola ou ela viu a videoaula ali mesmo. E ela pensa que ela já aprendeu aquele assunto. E aí, por isso, a pessoa já passa por um assunto um pouco mais difícil depois. E o que acontece com a pessoa que faz isso, gente? A pessoa não aprendeu de verdade. Ela só viu uma aula ali e pronto, sabe? E com isso, quando ela joga um conteúdo mais difícil em seguida, ela não respeita o nível dela. É como se o cérebro falasse: calma, Juliana, tô com dificuldade. E a Juliana fala: não, cérebro, não, a gente tem que aprender rápido. Tem muita gente que faz isso, né? Então você precisa entender que respeitar o ritmo do seu cérebro não é frescura, é importante pra você aprender mesmo. Inclusive por isso que muita gente não aprende na escola, tá? Na escola eles precisam cumprir uma grade curricular, né? Já falei isso 1 milhão de vezes, mas é sempre bom repetir. A escola tem uma grade de matérias que tem que ser ensinadas. E a escola, obviamente, quase nunca consegue ensinar todas aquelas matérias, principalmente a escola pública, por conta de uma série de fatores. Falta de recurso, falta de respeito dos alunos também, né? E a escola precisa cumprir, então, pelo menos uma parte daquela grade curricular que tem específica pra ela e precisa emitir o diploma pra pessoa no final do ano. A pessoa tem que ter um histórico escolar dizendo que ela passou por aquela série e pronto. Então, nisso que a escola precisa cumprir aquela grade de matérias, o que acaba acontecendo é que quando a pessoa não entende aquele conteúdo, muitas vezes a escola não pode voltar
voltar naquele conteúdo, sabe? A escola não dá essa possibilidade, né? Por quê? Porque precisa ir pro próximo já, sabe? Quem já passou por isso, levanta a mãozinha, porque eu também já passei por isso. A escola precisava avançar, né, no assunto, eu não tinha entendido, aí o professor falava assim, aí, estuda em casa. Tipo, sabe? A gente não pode voltar no assunto, porque senão o restante da turma não vai avançar, né? Ou então, muitas vezes, acontece o oposto também. A escola, o professor quer respeitar o nível de aprendizagem do aluno, só que o aluno tem uma defasagem tão grande, né, coitado, que o professor fica vários meses naquele mesmo tópico e aí o restante da sala não aprende nada, sabe? Então, são situações, eu já passei pelas duas, inclusive, do ensino fundamental, então eu sei bem como é isso. E aí, você estudando em casa pra prova da ETEC, precisa respeitar, então, o teu nível, né, de dificuldade, o nível que você tá no seu aprendizado, tá? E aí você pode se perguntar assim, né? Li, mas parece muito difícil seguir o BMA. E olha só, o BMA, gente, ele facilita a vida, na verdade, tá? Parece difícil no primeiro momento? Parece, mas facilita a vida. Por exemplo, a gente teve uma aluna nossa na ETEC Power, a Marina, né? A Marina passou no ensino médio com comunicação visual, se eu não me engano, no comecinho agora de 2020. E a Mari, ela tinha uma certa dificuldade com alguns assuntos, de algumas matérias específicas. Então, era dificuldade com alguns tópicos específicos e ela ficava meio perdida. Ela não sabia como que ela ia suprir essa dificuldade. Daí a Mari entrou na ETEC Power. E o que aconteceu? Ela foi na ETEC Power o conteúdo é todo organizado. Então começa no básico, depois do básico a gente tem um assunto que é um pouquinho mais difícil, depois tem um pouquinho mais difícilzinho, até que chega no avançado, sabe? Então segue direitinho a estrutura de básico, médio e avançado. E aí a Mari conseguiu, assim, magicamente, aprender os assuntos que antes pareciam tão difíceis pra ela. Por quê? Justamente porque ela passou a respeitar o aprendizado dela, passou a levar em consideração a plasticidade, né, do cérebro dela e aprender gradativamente, sabe? Então foi uma coisinha, assim, uma chavinha que virou pra ela, simplesmente por ter o conteúdo na ordem que ela realmente deveria estudar, sabe? Na ordem que era benéfica pro aprendizado dela, né? Porque antes ela aprendia numa ordem que era prejudicial. Ela pegava os assuntos aleatoriamente e ia estudando e pronto, sabe? E aí no momento em que ela passou a ter o conteúdo, então, na ordem certinha, isso passou a beneficiar muito mais o aprendizado da Marina, tá? Mesma coisa aconteceu com a Lê também, né? A Lê, curiosamente, passou no mesmo curso, acho que na mesma ETEC, no ensino médio com comunicação visual. Esse é um curso que muitos alunos da ETEC Power gostam, se identificam e prestam vestibulinho para o ensino médio com comunicação visual. Então, a Lê passou pela mesma dificuldade e a Lê tinha dificuldade com exatas. E assim, é uma coisa clássica, né? De quem tá no fundamental ter dificuldade com física, com química, porque nunca teve contato antes. Até mesmo com matemática, porque é uma matéria que exige um raciocínio diferente. E a Lê, ela viu também que ela passava por esse mesmo problema. Daí a gente conseguiu resolver isso. E a Lê também conseguiu ser aprovada, inclusive uma classificação muito boa. E foi bem concorrido quando ela fez a prova. A Mari fez a prova no final de 2019 e entrou na ETEC no começo de 2020. E a Lê fez a prova no finalzinho de 2018 e entrou na ETEC em 2019. Então, as duas são na mesma ETEC, no mesmo curso, só que em anos diferentes agora. E é o seguinte, pode ser que você se pergunte justamente isso. Como que eu vou conseguir fazer o BMA com as matérias que eu nunca estudei antes, né? E essa é uma dificuldade que parece muito grande, porque como você nunca estudou antes a matéria, você não sabe qual tópico que é o básico dela. Mas é nesse ponto que tem um pulo do gato, assim, sabe? Um truque que é importante que você leve em consideração. Que é você analisar o grau de exigência daquele tópico. Isso é uma coisa que todo mundo é capaz de fazer, seja com matéria que já viu ou que nunca viu. Por quê? Porque todo tópico que você vai estudar, ele exige alguns conhecimentos. Tem tópico que só te exige um conhecimento muito básico. Por exemplo, operações básicas. É um tópico básico, né? Um tópico basal de matemática. Tem vídeo no canal sobre operações básicas da matemática. Então, é um tópico muito, muito, muito básico. Você só depende dele próprio para que você consiga resolver uma questão de operações básicas, por exemplo. Agora, quando você pega, por exemplo, a regra de 3, já é um pouquinho mais avançado, né? Que as operações básicas. Não chega a ser um assunto médio, nem avançado, mas é um pouco mais avançado dentro do básico, sabe? Por quê? Porque te exige operações básicas. Quando você pega equação de primeiro grau, já te pede operações básicas, regra de 3, interpretação. Então já é um tópico ali que ele já tá mais pro médio, indo pro avançado, sabe? Então é importante que você tenha conhecimento de que as matérias, elas exigem coisas diferentes. E nesse momento você não pode ter preguiça pra que você analise os assuntos. Tem muita gente que não faz isso por preguiça. Fica tipo, Ai, mas dá preguiça de fazer isso. sim, vai dar preguiça. Mas se você deixar a preguiça ser maior que você não vai conseguir passar na prova, né, meu anjo? Então você precisa levar em consideração que todos os tópicos têm um grau de exigência. Alguns exigem uma única coisa, outros exigem mais alguns subtópicos dentro dele mesmo, tá? Então quanto mais coisas um tópico te exige, mais difícil ele é, mais avançado ele se torna, tá bom? Então os tópicos basais, né, os mais básicos de todos, são aqueles tópicos que te exigem menos coisas. Isso na física, na química, na biologia, em todas as matérias, tá bom? Pergunta clássica que muita gente fala. Li, eu já tenho a checklist, eu preciso fazer isso? Precisa, gente, porque a checklist não está na ordem do conteúdo, pelo amor
amor de Deus, né? Checklist não tá na ordem do básico, médio e avançado. Por isso você precisa, mesmo tendo a checklist, fazer o BMA, aplicar o BMA, tá? Liz, sou aluno da ETEC Power, preciso fazer isso? Não, porque na ETEC Power os módulos estão separados já com base no grau de dificuldade. Então só precisa seguir a ordem dos módulos nesse caso, tá bom? Então dá pra fazer mesmo com os conteúdos que você nunca viu antes na vida. Ainda que pareça algo impossível, é completamente possível, tá? Prova disso, gente, é que quem foi a pessoa que desenvolveu o BMA? E aí, quem era a pessoa que não tinha tido contato ainda com alguns tópicos e conseguiu? Ou seja, eu sou um ser humano assim como você. Se eu conseguir, você também consegue. Outro ponto, outra pergunta que muita gente faz. Como que eu vou saber qual assunto que vem logo depois do básico, né? E aí é o mesmo raciocínio, sabe? O básico te exige muito pouco. Vai ter um assunto que vai te exigir aquele básico e mais um pouquinho. Esse assunto é o médio. Aí vai ter um assunto que vai te exigir aquele básico, o médio e mais um pouquinho. Esse assunto ele é avançado. E aí pode ser que você tenha 1 ou 2 ou 3 assuntos no básico, uma quantidade um pouco maior de assuntos no nível médio, tá? E uma quantidade um pouquinho menor ali de assuntos no nível avançado, quando a gente fala do vestibulinho da ETEC, tá bom? Então o médio normalmente você tem mais assuntos ali pra você estudar e você precisa do básico pra conseguir aprendê-los. Vamos lá então, agora que você já entendeu o que você tem que fazer, como é que você faz isso? Há alguns possíveis erros que pode ser que você esteja pensando em fazer ou que já tenha feito, ou que algum amigo seu já tenha feito. Anota esses erros pra você dizer pro amigo assim: Migs, tem uma péssima notícia, você fez isso errado. anota esses erros aí pra você não cometer e avisar pros seus amigos não cometerem. Primeiro erro: listar aleatoriamente os tópicos. Tem gente que vai no Minha Mãe Mandou, né? Tipo, minha mãe mandou eu colocar esse aqui no básico. Minha mãe mandou eu colocar esse aqui no médio. A pessoa cria uma lista toda aleatória e quando ela vai ver, tá lá na lista de física dela, por exemplo, né? Energias a pessoa colocou como básico, sendo que é avançado. Daí a pessoa colocou, por exemplo, conversões de medidas como avançado, sendo que é básico. E colocou um monte de assunto que era ali mais pro avançado ou que era básico como médio. Aí dá tudo errado, a pessoa não consegue aprender e vem dizer: Nossa, Lilian, eu segui a checklist e não funcionou. claro, não fez a técnica certa, não ia funcionar mesmo, né? Você precisa entender que eu te dou uma ferramenta de graça lá, não tenho a menor obrigação de fazer isso. E aí, se você não faz a tua parte, você obviamente não vai conseguir ter um bom resultado. Você precisa fazer a tua parte, precisa fazer um mapeamento, precisa organizar os assuntos pra que você estude de um jeito que vai te dar resultado, tá? Então, não dá pra você querer listar aleatoriamente ou colocar do jeito que a tua cabeça te falou que tinha que ser. Você precisa colocar os assuntos seguindo a ordem. Não dá pra ir pelo seu juízo de valor, não dá pra ir pelo que você acha que é o mais legal. Não dá, gente. Tem que realmente seguir a ordem que você precisa estudar aquele conteúdo. Básico, médio, avançado, tá? E não avançado, médio, básico. Não dá pra querer inventar a roda. Tem gente que pensa assim: Ai, mas esse aqui eu acho que ele é básico. se ele não for básico, você vai perceber lá no meio dos seus estudos que você começou errado. E aí você vai ter que voltar tudo. Nossa, dá uma raiva ter que voltar tudo nos estudos, que só quem já passou por isso sabe, né? É o típico: ai, Gabi, só quem viveu sabe. Porque olha, é muito chato. Então, não queira começar aleatoriamente, tá? Outro erro: tem muita gente que vai lá, coloca o básico como básico, só que a pessoa perde a paciência e coloca o avançado logo depois do básico, porque perdeu a paciência. E vai perder a aprovação também, né? Porque se você faz isso, você pulou a etapa do médio, o assunto avançado vai parecer tão do capeta que você não vai conseguir nem prestar atenção enquanto você for estudar. De verdade, gente, eu já fiz isso, tá? Antes de entender o que precisava ser feito de verdade. Então, quando você pula do básico pro avançado, o que acontece é que é como se você tivesse subido o primeiro degrau da escada e aí tentou dar um salto mortal pra chegar ao último, bateu a cabeça e ficou em coma por 10 anos. Então, nos estudos acontece praticamente isso. Você viu o básico, nossa, aprendi o básico. Agora pulei pro avançado. Meu Deus, que conceito é esse? Que fórmula é essa? Que conta é essa? Mas como assim? Eu nunca vi isso antes. Porque você pulou uma baita etapa que tinha ali. Aí você tem que voltar tudo, é muito chato ter que voltar tudo. Dá muito trabalho, gasta muito tempo, nossa, dá desânimo, tira a motivação real. Então é importante que você entenda que você não pode pular do básico pro avançado. Tem que ter o médio ali preenchendo. É tipo um sanduíche, sabe? Você vai montar um sanduíche, você não vai colocar pão e pão, né? Você coloca pão, você coloca uma saladinha ali no meio, você coloca um queijo, aí você bota outra parte do pão, tá? Você não pode colocar pão e pão grudado, né? Então você precisa entender que o meio ali, ele existe, ele precisa aparecer. Você não pode pular do básico pro avançado, senão vai dar ruim, vai dar muito ruim. Terceira coisa errada: colocar primeiro o tópico que você gosta mais e por último o que você gosta menos. Que atire a primeira pedra, quem nunca pensou em fazer isso, né? Tipo, eu vou estudar primeiro esse aqui que eu gosto, que aí eu vou ficar mais feliz, aí depois eu vou estudar o que eu não gosto. Mas se o que você não gosta for o básico, você vai ficar feliz, porém reprovado. É melhor ficar, assim, meio revoltado com o assunto e ser aprovado do que ficar feliz e reprovado. Então coloca primeiro o que realmente é básico. Não o que você gosta mais, o que você quer
quer ver antes. Ou o contrário, né? Às vezes a pessoa coloca assim, vou colocar primeiro o que eu não gosto pra me livrar logo. Se livra, mas você não aprende. Então é importante que você entenda que precisa ser o assunto que realmente é básico, tá? Não o que tua mente tá lá te induzindo ao erro porque você acha mais legal, mais interessante, enfim. Outra coisa também que é muito errada é a pessoa estudar uma única matéria, que é uma coisa que muita gente faz, né? Vou passar o mês de agosto inteiro só estudando português, porque eu acho que português é básico, porque eu gosto. Aí no mês seguinte a pessoa vai estudar, por exemplo, história, porque ela acha que é um pouco mais avançado. E isso é muito errado por uma série de fatores. Primeiro deles, o cérebro vai saturar. Ou seja, ele vai chegar num momento em que ele não vai mais querer ver nenhum tópico daquela matéria, pelo fato de que você passou o mês inteiro, ou a semana inteira, enfim, só com aquela matéria. Imagina se na tua escola, durante o ano inteiro, você só aprendesse matemática. Daí no ano seguinte só aprendesse química. Daí no ano seguinte só aprendesse geografia. Não ia dar muito certo, né? Sem contar que tem matérias que você consegue aprender mais rápido, outras mais devagar. Então isso prejudica muito. Além de prejudicar também, porque se surgir algum imprevisto na tua rotina, por exemplo, por 2 semanas, você perdeu ali 2 semanas de muitos tópicos daquela mesma matéria. Então é importante que você entenda que não, você não pode ficar o mês inteiro só naquela matéria. Você precisa mesclar no teu cronograma, mas sempre, quando estiver estudando o básico, você vai no básico, tá? Daquela matéria, da outra matéria e assim por diante. Depois você vai pro médio. E se eu, por exemplo, conseguir avançar em português, em matemática, história, geografia, mas química eu continuo no básico? Então você fica no básico de química até que você realmente aprenda aquele conteúdo. Não caia naquela enrascada de você querer pular o assunto já só pra ficar médio em tudo, sabe? É mais importante que você aprenda de verdade do que você querer pular etapas, né? Como eu falei, não vai dar um passo maior que a perna, tá? E você tem tantas coisas erradas que podem acontecer, então quais são as certas, né? E é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é começar o BMA pelas matérias que você já tem certo conhecimento. Por quê? Porque você vai ter mais facilidade pra começar o BMA pelas matérias que você tem mais conhecimento. Por exemplo, você já estudou biologia. Não, pera, talvez você nunca tenha visto biologia. Mas você já estudou história, geografia, português, matemática. Então são matérias que conforme você vai fazendo o BMA delas, você cria confiança, percebendo que você tá conseguindo fazer ou não, pra que assim você já veja o erro que você tá cometendo e aí não cometa esses erros com matérias que você nunca viu antes. Então começa o BMA, começa a identificar, né, ali os conteúdos básicos, tá? Das matérias que você já conhece. Até mesmo porque algumas matérias, elas servem, digamos assim, né, pra que você consiga aprender outras matérias. Por exemplo, a física depende bastante da matemática, e a química também. Então, você mapeando primeiro e também fazendo BMA primeiro ali no conteúdo de matemática vai te ajudar também em física e em química, tá? E não só na matemática. Segunda coisa, né? Saber primeiro ali o conteúdo mais básico, ou seja, o tópico basal mesmo de cada matéria. Por quê? Porque sabendo o tópico basal, você já elimina aquele erro de começar pelo mais avançado ou pelo médio, né? Que é um erro que destrói todo o restante da jornada de estudos, tá? Uma aprovação na ETEC. Então, é importante que você identifique primeiro o mais básico e vá construindo, então, né, a ordem do seu BMA em cima do conteúdo mais básico, tá? Outra coisa que é muito importante pra você é você saber quais tópicos estão meio que dentro de outro. Por quê? Porque o conteúdo básico, como eu te falei, vai te cobrar conteúdo que é básico, que não depende de outros subtópicos ali. Agora, o conteúdo que é mais médio, ele vai te cobrar alguns conteúdos que o básico já te ensinou. E é importante que você cheque qual tá dentro de outro, pra você até mesmo manter no teu cronograma de estudos uma rotina de revisões ali, que permita que você revise aquele conteúdo básico quando estiver chegando perto do momento de você estudar já aquele conteúdo médio naquela mesma matéria, tá? Então checa qual conteúdo tá dentro de outro. É uma coisa muito importante, mas que muita gente não faz. E isso ajuda também a você conseguir identificar, então, qual é o conteúdo mais avançado, qual o médio, enfim. Outra coisa, né? O último ponto aqui essencial é você deixar isso anotado em algum lugar. Como eu falei, na ETEC Power tem os módulos já na ordem certinha, então isso não é necessário. Por quê? Porque os alunos sabem que eles não podem fazer o módulo 4 antes do módulo 2, por exemplo, né? Agora, se você cria na tua mente lá, que eu tenho que começar a matemática pelas operações básicas, multiplicação distributiva, regrinha de 3, enfim. Mas se você fica só na sua cabeça e você não anota isso em algum lugar, o que acaba acontecendo é que você vai acabar se perdendo no meio do caminho. E aí pode ser que em determinado momento você simplesmente comece a estudar o básico certinho ali, mas você acaba pulando pro avançado em algum momento sem perceber, porque você não tinha isso anotado no seu caderno, você não tinha isso num lugar visível, daí você não conseguiu seguir a ordem, sabe? Não conseguiu seguir a risca, né? Você acaba se perdendo no meio da jornada. Quando, como por exemplo, quando você tá indo pra algum lugar e aí você não tem um mapa e não sabe em qual rua você entra, você se perde completamente, chega em outra cidade, mas não chega ao destino que você queria. A mesma coisa pode acontecer. Você pode até aprender um assunto mais difícil, mas aí quando for aprender o básico vai ficar meio tipo... Quê? Como assim?
Tipo, não entendi nada. Então é importante que você deixe isso anotado em algum lugar visível e que você até mesmo monte o teu cronograma seguindo a ordem das matérias pra facilitar a tua vida, sabe? Então deixe isso listado pra você que você consiga saber de verdade, ali, verdadeiramente, qual a ordem do conteúdo. Inclusive, uma coisinha aqui, uma tarefa pra você, uma colher de chá nesse momento. Hoje mesmo, pega uma matéria que você já conhece e que você não sabe qual o tópico básico dela, qual o médio, qual o avançado, e já identifica ali o BMA dessa matéria. Então, quais tópicos dela, dentro dos tópicos que são cobrados no vestibulinho, que estão na checklist, né? Então, quais tópicos daquela matéria são tópicos básicos? Quais são médios e qual é mais avançado? Qual te exige mais conhecimento? Qual pede aqueles tópicos básicos dentro daquele mesmo tópico? Para você já organizar daquela matéria. Isso vai te dar muita confiança para você perceber que você sabe aplicar a técnica BMA e também vai permitir que você consiga progredir nos seus estudos, né? Porque eu tenho certeza que pode ser que você esteja procrastinando em alguma tarefa. E quando a gente procrastina, a gente precisa entrar em ação para que a gente pare, para que a gente quebre esse ciclo de procrastinação e comece realmente a aprender, comece realmente a caminhar rumo à nossa aprovação na ETEC. Belezinha? Posso contar com você? Então é o seguinte, é uma técnica que funciona sim, tá? Já foi testada, já foi aprovada, tanto pelos alunos da ETEC Power, quanto por amigos meus que eu já ajudei também, quanto por pessoas que eu já ensinei quando eu dei aula presencialmente. Então, sim, funciona. E vai te fazer ter um resultado muito melhor para conquistar a tua aprovação na ETEC. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, você tem mais uma missão. Clica no gostei. Quando o vídeo tem muitos likes, muitos gostei, eu acabo fazendo mais vídeos de técnicas de estudos que ajudam muito nos estudos também. Que eu entendo, se a galera tá gostando, é porque eu posso falar mais sobre isso. Agora, se você não clica, eu vou pensar, o pessoal não quer muito saber, né, da prova, talvez eu nem faça mais vídeos. Então, clica no gostei. Segunda coisa, se inscreve aqui no canal. Primeiro, porque esse aqui é o maior canal pro vestibulinho da ETEC e a ideia é que todo vestibulindo que quer passar na ETEC esteja por aqui, nesse nosso time de vestibulindos que estão rumo à aprovação. Segundo, porque toda semana sai vídeo novo. Como assim, menina? Eu não sabia. Pois é, não sabia porque não estava inscrito. Então se inscreve aqui no canal, porque assim o YouTube vai te mandar uma notificação, se o YouTube quiser mandar, né? Porque às vezes o YouTube não quer mandar, mas quase sempre ele manda. Uma notificação avisando a você que tem vídeo novo que você precisa assistir. Então pra se inscrever é muito rápido. Clica no botãozinho de inscrever-se, meio óbvio, né? Que tem logo abaixo do vídeo, é um botãozinho vermelho chamado inscrever-se. Você vai clicar nele e vai se inscrever. E por último, mas não menos importante, me siga no Instagram, que é Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio e vai passar aqui na tela pra você. Eu não sou uma blogueira. Eu sou uma pessoa que quer ajudar você a passar na prova da ETEC. E é por isso que você precisa me seguir no Instagram. Porque lá tem conteúdo em tempo real. Lá tem quiz toda semana. E não vai ter quiz aqui no YouTube. É lá no Instagram que tem quiz. Então tem quiz toda semana. Lá também tem posts, tem stories todos os dias. E lá eu tiro dúvidas também nos stories. Então é importante que você me siga. Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio do jeitinho que está por aqui. E um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.